Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Meu próprio filho, meu sangue, parou na minha sala de estar e gritou aquilo para mim, como se eu fosse a intrusa. Como se a hipoteca que paguei por 30 anos não significasse nada. Hoje, vou contar a vocês algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria muito grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Lembro-me de estar ali, com meu vestido de casa floral, aquele com rosas desbotadas que usei 1000 vezes enquanto preparava os almoços de domingo para minha família. Minhas mãos ainda estavam úmidas de lavar a louça, e eu podia sentir o peso do pano de prato sobre meu ombro. A luz da tarde filtrava pelas cortinas de renda que eu mesma pendurei 20 anos atrás, lançando sombras delicadas no piso de madeira que eu havia restaurado com meu falecido marido, quando nossos joelhos ainda funcionavam direito. A casa cheirava a lustra-móveis de limão e a carne de panela que eu estava preparando desde o amanhecer, pensando que meu filho e sua família poderiam realmente sentar e comer comigo desta vez. A carne de panela era a favorita de Roberto. Eu a deixei marinando de um dia para o outro em vinho tinto e ervas, a mesma receita que aprendi com minha sogra décadas atrás. Ela me ensinou nesta mesma cozinha, quando os eletrodomésticos eram verde abacate e o papel de parede tinha aquelas flores laranjas enormes que todo mundo achava tão modernas. O segredo, ela sussurrou para mim, como se estivesse passando segredos de estado, é adicionar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Equilibra a acidez. Eu anotei em meu caderno de receitas, o azul com a capa manchada, e venho fazendo da mesma maneira desde então. Mas lá estava ele, meu filho Miguel de 42 anos, o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo para mim como se eu fosse uma criança desobediente. Atrás dele, Jéssica, minha nora, de braços cruzados sobre sua blusa de grife, os lábios pressionados naquela linha fina de desaprovação que eu passei a conhecer tão bem. A filha adolescente deles, Manuela, sentada no meu sofá, aquele que economizei por meses para comprar, navegando no celular sem nem levantar o olhar. Eles se mudaram há 6 meses, apenas temporariamente, disseram eles, enquanto resolviam algumas questões financeiras com seus investimentos. 6 meses que pareceram 6 anos. Lembro-me do dia em que chegaram, uma terça-feira chuvosa de abril. Eles pararam em um caminhão de mudança, e eu fiquei na varanda com uma garrafa de café fresco e pãezinhos caseiros. Tão feliz por ter a família enchendo esses cômodos vazios novamente. Vão ser só alguns meses, mãe, Miguel disse, me dando um abraço rápido antes de orientar os carregadores. Só até nos reerguermos. Jéssica mal olhou para mim, já no telefone fazendo arranjos, tratando minha casa como um depósito em vez de um santuário que eu estava oferecendo por amor. A mensagem de texto chegou naquela manhã. Eu estava dobrando a roupa deles, como fazia toda terça e sexta-feira, quando meu telefone vibrou em cima da secadora. Era de Jéssica, enviada para o que mais tarde percebi ser um grupo de conversa da família que não me incluía. Mal posso esperar pelo feriado na Casa do Lago, ela escreveu. Finalmente, um feriado sem drama. Só nós e os Ferreiras. Paz, finalmente. Havia emojis de risada. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava para cima, vendo meses de mensagens, planos feitos sem mim, piadas às minhas custas, reclamações sobre minha comida, minhas roupas, meus modos antiquados. Uma mensagem de Miguel, enviada à meia-noite 3 semanas antes, dizia que a mãe perguntou de novo sobre ir jantar conosco amanhã. Eu disse a ela que tínhamos planos. Eu simplesmente não consigo lidar com as perguntas dela sobre a situação do emprego de Jéssica. Jéssica respondeu com um emoji de joinha e um comentário de que a sua mãe era exaustiva, sempre querendo saber de tudo, sempre tentando se meter nos nossos assuntos. Outra troca de setembro os mostrava rindo de como eu perguntei se precisavam de ajuda com as compras. Ela age como se estivéssemos na miséria, Jéssica escreveu. Enquanto isso, ela vive com uma aposentadoria de professora em uma casa que vale R$500 mil. Que ironia.
A resposta de Miguel foi que assim que conseguissem colocar os nomes na escritura, eles poderiam finalmente parar de fingir. Eu coloquei o telefone de lado com cuidado, como se pudesse explodir, e terminei de dobrar as roupas deles com precisão mecânica. Cada meia emparelhada, cada camisa alisada. Meu peito parecia oco, como se alguém tivesse enfiado a mão e arrancado tudo o que importava. A máquina de lavar zumbia sua canção familiar, o mesmo som que acompanhou décadas de cuidado com esta família. Pensei em todos os lanches que preparei, todos os joelhos ralados que bandei, todas as lágrimas que sequei. E agora eu não valia nem a pena ser incluída em um grupo de conversa. Quando finalmente juntei coragem para perguntar sobre o feriado, Jéssica olhou para mim com aqueles olhos azuis frios e disse que nós pensamos que você gostaria de ficar aqui. Você sabe como você é com viagens. Como se eu fosse uma coisa frágil que pudesse quebrar. Como se eu não tivesse passado anos dirigindo por 3 estados para visitá-los quando moravam em Belo Horizonte. Como se eu não tivesse pegado ônibus, trens e carros emprestados para estar em cada aniversário, cada recital, cada momento que importava. Lembrei-me daquela viagem a Belo Horizonte 5 anos atrás, quando Manuela estava se formando no ensino fundamental. Eu peguei 2 ônibus e um trem, carregando uma sacola de presente pesada com um novo laptop para o qual todos nós tínhamos contribuído. Exceto que Miguel havia esquecido sua parte do pagamento, então eu cobri. A cerimônia era às 2 da tarde, mas eu saí às 6 da manhã para ter certeza de que não chegaria atrasada. Sentei-me no auditório, radiante de orgulho, enquanto Jéssica navegava no celular e Miguel checava seus e-mails. Depois da cerimônia, eles tinham planos para um jantar chique em algum restaurante exclusivo no centro da cidade. Já está reservado para 4, mãe. Miguel disse, se desculpando. Talvez na próxima vez. Eu comi um sanduíche sozinha no meu quarto de hotel. Depois peguei a longa jornada de volta para casa na manhã seguinte. Foi quando Miguel disse aquilo. Aquelas palavras que mudariam tudo. Mãe, se você for ser difícil, talvez devesse lembrar que esta não é mais a sua casa. A casa dela, as regras dela. Ele gesticulou em direção a Jéssica como se ela fosse a rainha da Inglaterra. Eu fiquei ali, de boca aberta, incapaz de formar palavras. 30 anos de pagamentos de hipoteca. 30 anos esfregando, pintando, consertando, amando cada centímetro dessas paredes. E de alguma forma, não era mais a minha casa. As fotografias na lareira pareciam zombar de mim. Havia Miguel aos 5 anos, sem os dentes da frente, segurando um peixe que havíamos pescado juntos na represa. Lembrei-me daquele dia tão vividamente. O sol estava forte e alugamos um pequeno barco. Miguel ficou tão animado quando sentiu o puxão na linha, e eu o ajudei a puxar, minhas mãos sobre as pequenas dele, ambos rindo enquanto o peixe se debatia no barco. "Eu consegui, mamãe!" ele gritou. "Eu peguei um peixe grande!" Roberto tirou a foto, capturando aquele momento de pura alegria, de amor descomplicado entre mãe e filho. Havia a formatura do ensino médio dele, o braço do meu falecido marido Roberto em seus ombros, ambos sorrindo para a câmera. Miguel fez o discurso de orador da turma naquele dia, falando sobre valores familiares e a importância de honrar aqueles que vieram antes de nós. Chorei lágrimas de orgulho, apertando meu programa com tanta força que amassou. Ele nos agradeceu publicamente, a mim e a Roberto, por nossos sacrifícios e amor incondicional. Onde estava aquele menino agora? Quando ele foi substituído por este estranho que me olhava com desprezo, havia o dia do casamento de Miguel. Eu com meu melhor vestido, segurando a bebê Manuela poucas horas depois de ela nascer. Jéssica esteve em trabalho de parto por 18 horas, e eu fiquei naquela sala de espera do hospital o tempo todo, trazendo café e sanduíches para Miguel, oferecendo apoio e encorajamento. Quando Manuela finalmente chegou, perfeita e pequena e gritando, eles me deixaram segurá-la primeiro depois dos pais. Olhei naqueles olhos de recém-nascido sem foco e fiz uma promessa silenciosa de sempre estar lá para ela.
de amá-la incondicionalmente como eu amava o pai dela. Quando passamos disso para isto? Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha muito depois de todos terem ido para a cama. A casa rangia e se assentava ao meu redor, sons familiares que antes traziam conforto, mas agora pareciam sussurros de acusação. Eu fiz isso a mim mesma? Eu amei demais, dei com muita liberdade, me tornei tão disponível que me tornei invisível? Lembrei-me das últimas palavras de Roberto para mim antes que o derrame o levasse a 5 anos. Não deixe que eles se aproveitem de você, Margarida. Você tem que cuidar de si mesma também. Eu assenti, segurando sua mão, prometendo. Mas promessas são fáceis de quebrar quando você está se afogando em luto e solidão. Roberto já via isso naquela época, o jeito que Miguel só ligava quando precisava de algo, o jeito que as visitas se tornavam mais curtas e menos frequentes. Ele está ocupado, querido, eu dizia, dando desculpas. Ele tem sua própria vida agora. Roberto balançava a cabeça, aquele olhar triste e conhecedor em seus olhos. Há uma diferença entre ter sua própria vida e esquecer de onde você veio. Nosso filho está perigosamente perto do segundo. Tivemos uma discussão sobre isso uma vez, cerca de 6 meses antes do derrame de Roberto. Miguel havia cancelado o Natal daquele ano, dizendo que eles tinham reservado uma viagem para esquiar em Gramado e não podiam obter um reembolso. Roberto ficou furioso. Aquele menino precisa aprender sobre prioridades, ele disse, o rosto vermelho. Você não abandona seus pais idosos no Natal por uma viagem de esqui. Mas eu defendi Miguel, como sempre fazia. Eles não são idosos, Roberto. Temos apenas 65 anos, e eles merecem se divertir. Roberto olhou para mim com tanta tristeza. Quando você vai parar de dar desculpas para ele, Margarida? Quando você vai vê-lo como ele realmente é, não como você gostaria que ele fosse? Peguei os velhos álbuns de fotos, aqueles com fotos impressas de verdade, não essas coisas digitais que todo mundo tem agora. Lá estava eu, com 23 anos, em frente a esta mesma casa no dia em que a compramos. Meu cabelo era escuro na época, não este cinza-aço, e minha cintura era menor, meu rosto sem rugas. Roberto e eu juntamos cada centavo para a entrada, trabalhando em turnos extras, pulando refeições, sonhando com a família que criaríamos aqui. E nós criamos Miguel aqui, nesta casa que deveria ser preenchida com amor e risadas para sempre. Encontrei uma fotografia de 1985, nosso primeiro ano completo na casa. Fizemos um churrasco de verão, convidando todos os nossos amigos e vizinhos. Roberto estava na churrasqueira, usando aquele avental ridículo de beijo cozinheiro que eu comprei para ele de brincadeira. Eu estava rindo de alguma coisa, segurando Miguel de 2 anos no colo. O quintal estava cheio de gente, e você podia praticamente sentir a felicidade irradiando da imagem. Tínhamos tantos sonhos naquele dia, tantas esperanças para o futuro. Íamos envelhecer nesta casa, ver nossos netos brincarem no quintal, organizar feriados e comemorações por décadas. Outra foto mostrava a festa de 10º aniversário de Miguel, aquela em que montamos uma pista de obstáculos no quintal. 20 crianças correndo, rindo e gritando, comendo bolo e sorvete. O rosto de Miguel estava coberto de cobertura de chocolate, e ele sorria tão largamente que dava para ver a falha onde ele havia perdido o outro dente naquela manhã. Passei semanas planejando aquela festa, fazendo decorações à mão, assando o bolo em formato de carro de corrida. Melhor aniversário de todos, mãe! Ele disse, me abraçando apertado, deixando manchas de cobertura na minha camisa que nunca me dei ao trabalho de lavar, guardando aquela camisa por anos como uma lembrança de sua alegria. O álbum mostrava festas de aniversário, manhãs de Natal, caças aos ovos de Páscoa no quintal. Houve o ano em que construímos a casa na árvore, Roberto e Miguel trabalhando juntos por um verão inteiro, medindo, serrando e martelando. Eu lhes trazia limonada e sanduíches, documentando o progresso com minha câmera.
A casa na árvore finalizada era magnífica, com um telhado de verdade, janelas e uma escada de corda. Miguel dormiu lá todas as noites por um mês, até que os mosquitos o mandaram de volta para dentro. Houve o ano em que instalamos a piscina. Economizamos por 5 anos. E quando finalmente ficou pronta, Miguel convidou todas as crianças da vizinhança. Nosso quintal se tornou o ponto de encontro do verão, e eu amei cada minuto. O som das risadas das crianças, as pegadas molhadas no pátio, o fornecimento infinito de picolés e protetor solar. Jéssica mandou remover aquela piscina quando eles reformaram 3 anos atrás, dizendo que era um risco de seguro e um desperdício de espaço. Eles a encheram com concreto e plantaram grama, apagando mais um pedaço da nossa história familiar. Havia Miguel aprendendo a andar de bicicleta nesta mesma entrada de garagem, eu correndo atrás dele com os braços estendidos, pronta para pegá-lo se ele caísse. Quando ele parou de precisar que eu o pegasse? Quando ele começou a me afastar? Pensei em todo o dinheiro que dei a ele ao longo dos anos. Não apenas pequenas quantias para gasolina ou compras, mas somas substanciais. Houve os 20 mil reais para seus empréstimos estudantis quando ele se formou, o dinheiro que consegui vendendo a coleção de carros antigos de Roberto, algo que meu marido passou décadas construindo. Roberto amava aqueles carros. Passava todos os fins de semana mexendo na garagem, indo a exposições e feiras de troca. Seu orgulho e alegria era um Mustang 1967, em perfeitas condições, valendo pelo menos 15 mil sozinho. Você tem certeza disso? O comprador me perguntou quando o vendi. Este é um item de colecionador. Seu marido deve ter amado este carro. Eu assenti, com lágrimas nos olhos, pensando em como Miguel estava se afogando em dívidas estudantis, como esse dinheiro poderia lhe dar um novo começo. Meu marido amava seu filho mais do que qualquer carro, eu disse. E era verdade. Roberto teria vendido todos eles se tivesse vivido o suficiente para ver Miguel em dificuldades. Miguel mal levantou os olhos do telefone quando lhe entreguei o cheque. Obrigado, mãe, ele disse, já mandando uma mensagem para alguém, provavelmente Jéssica. Provavelmente sobre como eles poderiam finalmente fazer aquela viagem à Europa que estavam planejando. Eles foram para Paris, Roma e Barcelona, postando fotos nas redes sociais de restaurantes chiques e hotéis de luxo, enquanto eu comia sozinha na casa que parecia grande demais e vazia demais sem Roberto. Depois, houve os 15 mil para a entrada do apartamento deles em Belo Horizonte, antes de o mercado imobiliário quebrar e eles perderem tudo. Os 10 mil para a mensalidade da escola particular de Manuela quando disseram que não podiam pagar. Os 5 mil aqui e ali para emergências que pareciam acontecer com uma frequência alarmante. Consertos de carro, contas médicas, impostos prediais que eles esqueceram de orçar. Nunca anotei exatamente, mas se somasse tudo, provavelmente dei a eles perto de 70 ou 80 mil reais ao longo dos anos. Dinheiro da minha aposentadoria de professora, dos pequenos investimentos que Roberto me deixou, da venda de peças da nossa vida juntos. Eu vendi as ferramentas de Roberto, aquelas que ele colecionou ao longo de 40 anos de carpintaria. Eu vendi a porcelana da minha mãe, o conjunto que ela trouxe da Polônia quando imigrou. Eu vendi joias, móveis, livros, qualquer coisa com valor, sempre dizendo a mim mesma que era para o futuro de Miguel, para as oportunidades de Manuela, para a felicidade deles. E o que eu recebi em troca? Aniversários esquecidos. No ano passado, no meu 70º aniversário, esperei o dia todo por uma ligação, um cartão, qualquer coisa. Acordei cedo dizendo a mim mesma que eles provavelmente estavam planejando uma surpresa. Arrumei meu cabelo e maquiagem, coloquei um vestido bonito caso eles aparecessem. Assei um bolo para mim mesma, pensando que talvez eles chegassem para o jantar. Finalmente, às 9 da noite, enquanto eu guardava o bolo intocado, Miguel mandou uma mensagem. Feliz aniversário, mãe. Desculpe, dia louco no trabalho. Foi só isso. Nenhuma visita, nenhuma flor, nem um bolo. Comprei para mim um pequeno bolo de chocolate no supermercado
E comi uma fatia sozinha nesta mesma mesa da cozinha, as velas apagadas porque acendê-las parecia patético demais. Fiquei sentada naquela noite, segurando meu telefone, olhando para aquela breve mensagem de texto e senti algo dentro de mim rachar. Não quebrar completamente, ainda não, mas definitivamente rachar. Pensei em ligar de volta para ele, dizer algo, qualquer coisa. Mas o que eu diria? Estou magoada por você ter esquecido meu 70º aniversário? Soaria carente, exigente. Exatamente o tipo de comportamento do qual Jéssica reclamava naquelas mensagens de texto que eu descobriria mais tarde. Quando tive pneumonia no inverno passado, tão doente que mal conseguia sair da cama, liguei para Miguel 3 vezes antes de ele atender. Mãe, não posso ir agora. A Jéssica tem uma coisa no trabalho e a Manuela tem futebol. Fiquei na cama por uma semana, febril e sozinha, até que a dona Helena, da casa ao lado, notou meus jornais se acumulando e veio ver como eu estava. Ela me trouxe sopa e remédios. Sentou-se comigo, certificou-se de que eu estava respirando bem. Uma vizinha que eu conhecia há menos de 5 anos fez mais por mim do que meu próprio filho. Lembro-me dos delírios febris daquela semana. Alucinações onde Roberto ainda estava vivo. Onde Miguel ainda era aquele menino que precisava de mim. Eu acordava pedindo ajuda, e a casa estava vazia e silenciosa. Eu me arrastava para o banheiro, para a cozinha por água, segurando-me nas paredes e nos móveis para não cair. Minha temperatura chegou a quase 40 graus em um ponto, e eu considerei seriamente chamar uma ambulância, mas estava com vergonha demais, envergonhada demais por minha própria família não estar lá para me ajudar. Dona Helena ficou horrorizada quando me encontrou. Margarida, você poderia ter morrido, ela disse, o rosto pálido de preocupação. Onde está seu filho? Ele sabe que você está tão doente? Dei desculpas para ele, como sempre. Ele é muito ocupado. Ele tem um trabalho exigente. Ela olhou para mim com tanta pena, e aquele olhar doeu quase tanto quanto a pneumonia. Mas eu o perdoei. Eu sempre o perdoava. Quando ele esqueceu o Dia das Mães, quando cancelou o Natal porque eles queriam esquiar em Aspen, quando não pôde ir ao aniversário da morte de Roberto porque tinham ingressos para um show. Eu perdoei, e perdoei, e perdoei, dizendo a mim mesma que ele estava ocupado, que tinha sua própria vida, que eu estava sendo muito carente, muito exigente, um fardo demais. O Dia das Mães foi especialmente doloroso este ano. Vi todas as postagens nas redes sociais, famílias se reunindo para o almoço, filhos surpreendendo suas mães com flores, cartões e homenagens sinceras. Esperei ao lado do telefone a manhã toda, a tarde toda. Jéssica postou uma longa e efusiva homenagem à sua própria mãe, completa com um álbum de fotos de suas aventuras juntas. Nada sobre mim. Nem uma menção. Às 8 da noite, meu telefone finalmente vibrou. Uma mensagem em grupo, enviada para pelo menos 50 pessoas com base na lista de destinatários que pude ver. Feliz Dia das Mães para todas as mães incríveis por aí. Com um emoji de flor genérico. Foi só isso. Uma mensagem em massa que provavelmente levou 5 segundos para ele enviar. A noite ficou mais profunda. E eu fiz para mim uma xícara de chá de camomila, o mesmo chá que bebo há 40 anos. A caneca estava lascada de um lado, uma pequena falha que eu aprendi a amar. Segurei-a com as 2 mãos, sentindo o calor infiltrar-se em meus dedos artríticos, e me permiti chorar. Não as lágrimas silenciosas e dignas que eu geralmente permitia, mas soluços profundos e lancinantes que sacudiram todo o meu corpo. Chorei por Roberto, que se foi cedo demais. Chorei pelo filho que pensei ter criado, aquele que parecia ter desaparecido e sido substituído por este estranho que me olhava com impaciência e desprezo mal disfarçado. Chorei por mim mesma, pela mulher que me tornei, sempre dando, nunca recebendo, sempre disponível, nunca valorizada. As lágrimas vieram de um lugar profundo, um reservatório de dor que eu mantinha trancado por anos. Chorei por cada aniversário esquecido, cada visita cancelada,
Cada momento de solidão que suportei. Chorei pela perda de Roberto, a única pessoa que realmente me viu, que me valorizou por mais do que eu podia fornecer. Chorei até minha garganta ficar áspera e meus olhos inchados e não haver mais lágrimas. Quando as lágrimas finalmente pararam, senti algo mudar dentro de mim. Foi sutil, como uma porta se abrindo em um quarto que mantive trancado por muito tempo. Olhei ao redor da minha cozinha, para as cortinas que costurei, os azulejos que escolhi, a tinta que apliquei com minhas próprias mãos. Esta era a minha casa. Minha. Não de Jéssica. Nem mesmo de Miguel, apesar do que ele parecia pensar. Minha. Pensei na conversa que ouvi por acaso há apenas 2 dias. Eu estava no porão lavando roupa, e as vozes deles chegavam pelos dutos de ventilação. Jéssica estava ao telefone com alguém, provavelmente sua mãe. Eu sei, ela estava dizendo. Mas estamos economizando tanto dinheiro morando aqui. E assim que ela adicionar o Miguel à escritura, como temos pressionado, podemos refinanciar e usar o capital para a casa de praia que queremos. Ela não vai durar para sempre e, francamente, está se tornando difícil de lidar. Todas as suas perguntas, sua necessidade de atenção. É exaustivo. Minhas mãos congelaram na cesta de lavanderia. Um par de meias de Miguel em meus punhos. Senti o sangue sumir do meu rosto. Meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir pelo meu peito. O duto de ventilação trazia cada palavra com clareza cristalina. A voz de Jéssica metálica, mas inconfundível. A voz da mãe dela veio fracamente, fazendo uma pergunta que não conseguia entender direito. Jéssica riu, um som áspero e sem humor. Ah, ela vai fazer isso eventualmente. O Miguel está trabalhando nela. Você sabe como ele é. Ele sempre conseguiu convencê-la de qualquer coisa. Lembra quando precisávamos de dinheiro para o apartamento em Belo Horizonte? Uma conversa, e ela estava escrevendo um cheque. A outra voz disse outra coisa. E Jéssica respondeu que a casa vale pelo menos 450, talvez 500 mil com o mercado atual. E ela deve talvez 30 mil da hipoteca, se tanto. Estamos falando de um capital sério aqui, mãe. Assim que tivermos nossos nomes no título, podemos pegar uma linha de crédito, pagar nossos cartões de crédito, comprar a casa de praia que estamos de olho. Miguel já falou com um gerente de empréstimos. Adicionar Miguel à escritura. Eles vinham pressionando por isso há meses, dizendo que facilitaria as coisas quando eu falecesse, que economizaria em impostos de herança, que era a coisa inteligente a fazer. Eu vinha resistindo, algum instinto me dizendo para esperar, mas eu estava enfraquecendo. Talvez esta semana, eu pensei. Talvez eu devesse apenas fazer isso e deixar todo mundo feliz. Mas parada ali no porão, segurando um par de meias de Miguel, percebi que eles não queriam me fazer feliz. Eles queriam minha casa. E uma vez que a tivessem, o que os impediria de me expulsar completamente? Eu já estava a meio caminho de ser apagada. Quanto tempo até eu me tornar completamente invisível? Pensei em asilos, em apartamentos para idosos, em todas as maneiras como as pessoas idosas são deixadas de lado quando se tornam inconvenientes. Uma vez que meu nome não estivesse mais na escritura, uma vez que eu não tivesse nenhuma reivindicação legal sobre minha própria casa, o que os impediria de sugerir que eu poderia ser mais feliz em outro lugar? Em algum lugar menor, em algum lugar mais gerenciável, em algum lugar que não fosse a minha casa. A memória daquele momento me deu força. Terminei meu chá e subi para o meu quarto, aquele que dividi com Roberto por 35 anos. Os óculos de leitura dele ainda estavam na mesa de cabeceira, e eu os toquei gentilmente antes de abrir meu laptop. Era tarde, quase meia-noite, mas eu não me importei. Comecei a digitar, procurando informações sobre direitos de propriedade, sobre as leis de locação no Brasil, sobre quais direitos eu tinha como única proprietária desta casa. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes que qualquer outra pessoa se mexesse. Mal dormi, minha mente cheia de pensamentos, planos e possibilidades. Fiz café,
do tipo forte que Roberto amava, e sentei-me à mesa da cozinha com um caderno. Comecei a anotar tudo. Cada empréstimo, cada aniversário esquecido, cada promessa quebrada. Os números somavam algo impressionante. Não apenas o dinheiro, embora isso fosse substancial, mas o tempo, a energia, os pedaços do meu coração que entreguei tão livremente. Miguel desceu por volta das 8, o cabelo bagunçado de sono, já no celular. Bom dia, mãe. Ele disse sem levantar o olhar. Você pode fazer panquecas? Manuela tem treino cedo e Jéssica precisa sair às 9. Olhei para ele. Realmente olhei para ele. Quando ele se tornou essa pessoa? Quando eu me tornei a mulher que pulava a cada comando? O menino que criei era atencioso, considerado. Ele ajudava com a louça sem que lhe pedissem. Ele notava quando eu estava cansada ou triste. Ele se importava com meus sentimentos. Este homem na minha frente era um estranho usando o rosto do meu filho. Não, eu disse baixinho. Ele olhou para cima, surpreso. O quê? Não. Não vou fazer panquecas esta manhã. Tem cereal na despensa. Seus olhos se estreitaram. Você está falando sério? Você vai mesmo fazer um grande alarde por causa de panquecas? Estou falando sério sobre muitas coisas, Miguel. Precisamos conversar. Não tenho tempo para isso. Ele começou a se virar, me dispensando como se eu fosse uma interrupção irritante em sua agenda. Arranje tempo, eu disse, minha voz mais forte do que a ouvia há anos. As palavras vieram de algum lugar profundo, daquela parte de mim que esteve em silêncio por muito tempo. Precisamos conversar sobre seus planos de tomar minha casa. Ele congelou. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho. Eu não sei do que você está falando. Eu ouvi a Jéssica. Ouvi tudo. Sobre adicionar seu nome à escritura, sobre refinanciar, sobre a casa de praia, sobre como eu não vou durar para sempre. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permaneceu firme. Sobre como sou exaustiva, como sou difícil de lidar, sobre como você tem me manipulado para assinar a transferência da minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica apareceu na porta, envolta no caro roupão de seda que comprei para ela no Natal. O rosto uma máscara de falsa preocupação. Margarida, você deve ter entendido mal. Estávamos apenas discutindo opções para o seu futuro, para sua proteção. Minha proteção? Eu ri, um som amargo que surpreendeu até a mim. Vocês querem me proteger para fora da minha própria casa. Vocês querem me proteger de ter qualquer segurança ou independência. Vocês querem se proteger com o meu capital e minha propriedade. Isso não é justo, disse Miguel, a voz subindo. Nós temos ajudado você. Nós nos mudamos para lhe fazer companhia, para garantir que você não ficasse sozinha. É assim que você chama? Porque eu chamo de me usar. Eu chamo de tirar vantagem. Eu chamo de me tratar como um caixa eletrônico e um serviço de limpeza. Eu chamo de planejar roubar minha casa, enquanto fingem se importar com meu bem-estar. Manuela entrou, atraída pelas vozes altas. Pela primeira vez em meses, ela não estava olhando para o celular. Seus olhos estavam arregalados, incertos, enquanto olhava entre os adultos na sala. O que está acontecendo? Ela perguntou. Virei-me para minha neta, esta menina que amei desde o momento em que nasceu. Manuela, querida, quando foi a última vez que você e eu realmente conversamos? Não eu perguntando se você precisava de algo, mas realmente conversamos? Ela se mexeu desconfortavelmente, abraçando-se. Eu não sei, vovó. Exatamente. Porque vocês todos estiveram tão ocupados me tratando como um móvel que esqueceram que sou uma pessoa. Uma pessoa que é dona desta casa, que tem pago por tudo, que tem cozinhado, limpado e lavado roupa como uma espécie de serva. Mãe, você está fazendo drama, disse Miguel, mas havia incerteza em seus olhos agora. Ninguém está forçando você a fazer nada. Não, vocês estão apenas me fazendo sentir culpada se eu não fizer. Vocês estão me fazendo sentir como se eu fosse o problema,
Mas eu cansei, Miguel. Cansei de ser usada. Cansei de ser manipulada. Cansei de ser apagada na minha própria casa. A máscara de Jéssica caiu. Usada? Nós te salvamos de ficar sozinha nesta casa grande. Nós abrimos mão da nossa própria independência para estar aqui por você. Vocês abriram mão do seu apartamento porque não podiam pagar. Eu retruquei. Vocês precisavam de um lugar para morar. E eu abri minhas portas. Mas isso não foi suficiente, foi? Vocês queriam meu dinheiro, meu tempo, minha casa, tudo. Vocês queriam pegar e pegar e pegar, até não sobrar nada de mim. A discussão escalou. Vozes subindo e descendo. Acusações voando. Mas apesar de tudo, eu me mantive firme. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava recuando. Eu não estava me desculpando. Eu não estava amenizando as coisas para manter a paz. Eu estava lutando por mim mesma, pela minha dignidade, pelo meu direito de existir na minha própria casa. Finalmente, exaustos e emocionados, todos nós nos retiramos para cantos separados da casa. Fui para o meu quarto e tranquei a porta, algo que nunca havia feito antes. Minhas mãos tremiam e meu coração estava acelerado, mas por baixo do medo e da raiva, havia algo mais. Algo que parecia quase liberdade. Passei aquele dia ao telefone. Primeiro, liguei para meu advogado, o velho Dr. Pinheiro, que cuidou do testamento de Roberto. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número dele, e quase desliguei 3 vezes antes de a chamada conectar. O que eu estava fazendo? Eu estava realmente prestes a despejar meu próprio filho? A secretária do Dr. Pinheiro me passou a ligação imediatamente. Margarida, ele disse calorosamente. Já faz um tempo. Como você está? Respirei fundo e contei tudo a ele. Sobre Miguel e Jéssica se mudando, sobre as conversas ouvidas, sobre as mensagens de texto, sobre a manipulação financeira. Minha voz falhou várias vezes, mas continuei. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado. Margarida, disse o Dr. Pinheiro finalmente, a voz gentil, mas firme. Vou lhe dizer algo que provavelmente deveria ter dito anos atrás. Já vi esse padrão antes, muitas vezes. Filhos adultos que veem seus pais como recursos em vez de pessoas. O que você está descrevendo não é apenas desrespeito. É exploração financeira e, possivelmente, abuso contra idosos. As palavras me atingiram como um golpe físico. Abuso contra idosos. Meu próprio som. Você tem todo o direito de pedir que eles saiam, ele continuou. Esta é sua propriedade. Você não deve nada a eles legalmente. Como seu advogado, na verdade, aconselho você a documentar tudo. Cada retirada de suas contas, cada promessa que eles fizeram, cada prova de suas intenções. Tire capturas de tela daquelas mensagens de texto. Anote datas e horários de conversas que você ouviu. Se isso escalar, e rezo para que não, você precisará dessa documentação. Você realmente acha que poderia escalar tanto assim? Perguntei, minha voz pequena. Espero que não. Mas eu advogo há 43 anos, Margarida. Já vi famílias serem destruídas por muito menos. O que me preocupa é a natureza sistemática disso. Eles não apenas pediram ajuda, eles se mudaram, isolaram você, trabalharam para obter acesso aos seus bens e fizeram planos para sua propriedade pelas suas costas. Isso não é desespero, é cálculo. Depois que discutimos o processo legal para o despejo, ele fez uma pausa. Margarida, eu sei que isso é doloroso. Roberto foi meu amigo por mais de 30 anos. Estive no seu casamento. Vi Miguel crescer. E estou lhe dizendo, Roberto estaria orgulhoso de você por se defender. Ele se preocupava com isso. Ele me disse uma vez, não muito antes de falecer, que temia que Miguel tivesse se tornado muito presunçoso, muito focado no que podia obter em vez do que podia dar. Desliguei sentindo-me validada, mas também profundamente triste. Então liguei para o banco. A conversa com meu banco levou mais de 1 hora.
Eles tiveram que revisar meses de transações, congelar minhas contas antigas, criar novas. As perguntas de segurança pareceram invasivas, como se eu me sentia segura em minha casa, se alguém me ameaçou, se eu tinha outro lugar para ficar se necessário. Continuei dizendo que estava bem, mas estava? Então liguei para um chaveiro. Preciso trocar minhas fechaduras, eu disse. Todas elas. Porta da frente, porta dos fundos, a garagem, tudo. Quando gostaria que fôssemos? Perguntou a mulher ao telefone. Assim que eles se forem, eu disse. Ligo de volta com a data exata. A cada chamada, eu me sentia mais forte, mais certa. Esta era a minha casa, minha vida. E eu a estava tomando de volta. Naquela noite, encontrei Miguel na sala de estar, olhando pela janela. Por um momento, ele parecia o menino que costumava se aninhar ao meu lado no sofá, pedindo para eu ler só mais uma história. Meu coração amoleceu um pouco, mas então me lembrei de suas palavras de ontem. A casa dela, as regras dela. Miguel, eu disse baixinho, preciso que você e sua família se mudem. Ele se virou, o rosto uma mistura de choque e raiva. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Você tem até o final do mês. Isso lhe dá 4 semanas para encontrar outro lugar para morar. Mãe, por favor, não faça isso. Somos família. Exatamente. Somos família. E família não trata os outros do jeito que você tem me tratado. Família não conspira para roubar a casa de alguém. Família não esquece aniversários e ignora doenças e pega sem nunca dar nada em troca. Nós damos em troca. Ele protestou fracamente. Mas sua voz não tinha convicção, e nós dois sabíamos disso. Sério, diga-me uma coisa que você fez por mim nos últimos 6 meses, que não foi porque eu pedi, ou porque você precisava de algo de mim primeiro. Ele abriu a boca, depois a fechou. Seus olhos percorreram a sala, como se procurassem uma resposta escrita nas paredes. O silêncio se estendeu entre nós como um cânion, largo e profundo, e impossível de atravessar. Foi o que eu pensei. Eu disse suavemente: Eu te amo, Miguel. Sempre vou te amar. Mas não posso mais deixar você me tratar assim. Eu mereço mais. Eu mereço respeito. Eu mereço ser vista e valorizada, não usada e descartada. Os dias seguintes foram tensos. A casa parecia uma panela de pressão, pronta para explodir a qualquer momento. Nós nos movíamos um ao redor do outro como peças de xadrez, estratégicos e cuidadosos, evitando o contato direto quando possível. Jéssica tentou a negociação primeiro. Ela me sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá que eu não havia pedido e um sorriso que não alcançava seus olhos. Margarida, vamos conversar sobre isso razoavelmente. Somos todos adultos aqui. Acho que houve um mal-entendido. Não há mal-entendido, eu disse baixinho. Mas há. Ela insistiu, sua voz assumindo aquele tom paternalista que ela usava quando achava que eu estava sendo difícil. Você ouviu uma conversa particular e a tirou do contexto. Miguel e eu estávamos apenas explorando opções para a segurança financeira de todos. Chama-se planejamento sucessório, Margarida. Adultos responsáveis fazem isso. Adultos responsáveis não conspiram para tomar a casa de alguém enquanto fingem cuidar deles. O sorriso dela vacilou. Nós cuidamos de você. Nós nos mudamos para cá para te ajudar. Não, vocês se mudaram para cá porque precisavam de um lugar para morar. Há uma diferença. Quando a negociação não funcionou, ela tentou as lágrimas. Cheguei das compras uma tarde e a encontrei soluçando na mesa da cozinha, o celular posicionado suspeitosamente por perto, provavelmente gravando ou pronto para postar nas redes sociais. Como você pode fazer isso conosco? Ela lamentou. Nós abrimos mão de tudo para estar aqui por você. Manuela teve que mudar de escola. Miguel teve que encontrar um novo emprego. E é assim que você nos retribui. Coloquei minhas compras no chão e olhei para ela com calma. Jéssica, Miguel não encontrou um novo emprego. Ele foi demitido do antigo por baixo desempenho.
Você não mudou a escola de Manuela por bondade. Você a mudou porque não podia mais pagar a escola particular. E não estou retribuindo nada porque vocês não me deram nada além de estresse e dor de cabeça. Ela parou de chorar imediatamente, os olhos ficando frios. E foi aí que as ameaças começaram. Você vai morrer sozinha. Ela sibilou para mim uma tarde, sua máscara completamente caída, seus verdadeiros sentimentos finalmente expostos. Ninguém vai querer ficar perto de uma velha amarga que expulsou a própria família. Você acha que suas amiguinhas do Clube do Livro estarão lá por você quando estiver doente? Quando não puder cuidar de si mesma? Elas vão desaparecer, e você não terá ninguém. Ninguém. Suas palavras foram projetadas para machucar, para me assustar e me fazer submeter. E alguns meses atrás, elas teriam funcionado. Mas agora, tendo visto sua verdadeira natureza, elas apenas me deixaram triste. Triste por ela, pela amargura que ela carregava, pela maneira como via os relacionamentos como transações. Miguel alternava entre raiva e chantagem emocional, lembrando-me de todas as vezes que ele precisou de mim, como se isso de alguma forma justificasse como ele estava me tratando agora. Lembra quando eu estava doente na faculdade e você dirigiu 8 horas para me trazer sopa? Ele disse uma noite encontrando-me no jardim. Você ficou comigo por 3 dias, faltando ao trabalho, cuidando de mim. Lembra? Lembro, eu disse, sem levantar os olhos das rosas que estava podando. Lembra quando me divorciei da Sara e você me deixou morar aqui por 6 meses? Você nunca pediu aluguel, nunca reclamou, apenas me deixou curar no meu próprio tempo. Lembra? Lembro disso também. Então, como você pode fazer isso? Sua voz falhou. Como você pode me expulsar depois de tudo que passamos? É assim que você retribui todo aquele amor? Pousei minhas tesouras de poda e olhei para ele diretamente. Miguel. O amor de uma mãe não é algo que precise ser retribuído. É dado livremente. Mas isso não significa que você pode abusar dele. Sim, eu dirigi 8 horas quando você estava doente, porque é isso que as mães fazem. Mas quando eu estava doente no inverno passado, você não se deu ao trabalho de dirigir 20 minutos. Sim, eu deixei você morar aqui após seu divórcio, mas você está confundindo essa gentileza com permissão para me roubar agora. Eu nunca roubei de você. Você pegou 12 mil reais da minha conta sem pedir. Como você chama isso? Ele não teve resposta. Ele apenas se virou e foi embora, deixando-me sozinha com minhas rosas e meus pensamentos. Mas eu me mantive firme. Encontrei-me com o Dr. Pinheiro, que me assegurou que a casa estava exclusivamente em meu nome e que eu tinha todo o direito de pedir que eles saíssem. Mudei meu testamento, removendo a cláusula que deixava a casa para Miguel, e, em vez disso, criando um fundo que garantiria minha segurança financeira em primeiro lugar. O que sobrasse depois que minhas necessidades fossem atendidas poderia ir para o Fundo de Educação de Manuela, contornando Miguel e Jéssica completamente. Também marquei uma consulta no banco para revisar minhas contas. Fiquei chocada ao descobrir que Miguel vinha retirando dinheiro regularmente, pequenas quantias que eu não havia notado, mas que somavam vários milhares de reais nos últimos 6 meses. Ele tinha acesso porque eu o havia adicionado como titular conjunto da conta anos atrás, quando Roberto estava doente e eu precisava de ajuda para gerenciar as coisas. Outra coisa da qual eles se aproveitaram. A gerente do banco, uma jovem chamada Cristina, olhou para o extrato com preocupação. Dona Margarida, a senhora está ciente de todas essas retiradas? Elas estão codificadas como saques em caixa eletrônico, principalmente em horários estranhos. Ela apontou para a tela, mostrando saques às 2 da manhã, 3 da manhã, horários em que eu sempre estava dormindo. Eu não tinha ideia, admiti, sentindo-me tola e ingênua. Vou recomendar que o removamos da conta imediatamente e emitamos um novo cartão para a senhora. Se suspeitar de abuso financeiro contra idosos, também podemos registrar uma queixa nos Serviços de Proteção ao Idoso. Abuso financeiro contra idosos.
As palavras doeram, mas eram precisas. Meu próprio filho estava me roubando, pegando dinheiro enquanto eu dormia, tratando minhas contas como seu cofrinho pessoal. Dona Helena, minha vizinha, tornou-se uma aliada inesperada. Ela vinha observando a situação se desenrolar e uma tarde me convidou para um café. Sua cozinha era quente e aconchegante, cheia do cheiro de pão fresco. Margarida, ela disse, servindo chá em xícaras de porcelana delicadas. Eu queria dizer algo há um tempo, mas não queria interferir. Mas o que seu filho e a família dele estão fazendo com você não está certo. Senti lágrimas brotarem em meus olhos. Não sei o que fazer, Agnes. Parte de mim acha que estou sendo terrível, expulsando meu próprio filho. Você não o está expulsando. Você está pedindo a um homem adulto que assuma a responsabilidade por sua própria vida. Há uma diferença. Ela deu um tapinha na minha mão. Você tem sido uma boa mãe. Boa demais, talvez. Às vezes, nossos filhos precisam aprender que amor não é o mesmo que ser um capacho. Suas palavras ressoaram fundo na minha alma. Era exatamente o que eu havia me tornado. Um capacho. Alguém para ser pisado, usado, tido como garantido. Quando isso aconteceu? Quando deixei de ser Margarida Pinheiro, professora, esposa, mulher individual com suas próprias necessidades e sonhos, e me tornei apenas mãe, a pessoa que existe apenas para servir aos outros? Pensei na minha própria mãe, que morreu quando eu tinha 30 anos. Ela era forte, independente, nunca aceitando nada de ninguém. Lembro-me dela me dizendo uma vez: Margarida, você tem um coração mole demais. Você precisa aprender a dizer não. Eu descartei isso na época, pensando que ela era muito dura, muito sem amor. Mas talvez ela estivesse tentando me ensinar algo importante. Minha mãe imigrou da Polônia com nada além de uma mala e determinação. Ela trabalhou em 3 empregos para nos sustentar depois que meu pai morreu, nunca pedindo ajuda, nunca reclamando. Quando fiquei noiva de Roberto, ela me puxou de lado. Ame-o com todo o seu coração, ela disse, mas nunca se perca no processo. Uma mulher que não tem nada de seu, não tem nada para dar. No fim de semana, antes de eles se mudarem, Jéssica tentou uma última manipulação. Ela veio ao meu quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que Manuela estava arrasada, que eu estava desfazendo a família, que Miguel estava tão estressado que mal conseguia funcionar no trabalho. Por favor, Margarida, ela implorou. Por favor, não faça isso. Nós vamos mudar. Seremos melhores. Apenas nos dê outra chance. Por um momento, eu hesitei. A velha Margarida queria confortá-la, dizer que estava tudo bem, esquecer tudo e voltar a como as coisas eram. Mas então me lembrei das mensagens de texto, da conversa ouvida, dos aniversários esquecidos e das doenças ignoradas. Lembrei-me de estar na minha própria cozinha sentindo-me como uma intrusa. Jéssica, eu disse com calma, se você realmente se importasse em manter esta família unida, você teria me tratado melhor quando teve a chance. Esta não é uma decisão repentina. Este é o resultado de meses de desrespeito e manipulação. E eu cansei. O dia da mudança chegou frio e cinzento. Um tempo adequado para uma transição tão difícil. Acordei cedo, antes do amanhecer, e fiz uma cafeteira de café forte. Sentei-me à mesa da cozinha, ouvindo a casa ranger e se assentar, sabendo que esta seria a última manhã que acordaria com eles sob meu teto. Parte de mim queria ficar no meu quarto, me esconder até que tudo terminasse. Mas eu passei meses demais me escondendo, sendo invisível. Então me vesti, arrumei meu cabelo, coloquei meu suéter favorito, o de cachemira azul que Roberto me deu em nosso 25º aniversário. Eu queria enfrentar este momento com dignidade. O caminhão de mudança chegou às 8 da manhã em ponto. Observei da janela enquanto 2 homens fortes começaram a carregar caixas e móveis pela calçada. Jéssica supervisionava com uma prancheta, marcando itens, o rosto uma máscara de fria eficiência. Miguel se movia mecanicamente, seus movimentos rígidos e desajeitados. Manuela continuava olhando para trás, para a casa,
E eu me perguntei o que ela estava pensando. Ela entendia? Ela me culpava. Ela cresceria pensando que sua avó era cruel? Eu queria sair e falar com ela, explicar, ter certeza de que ela sabia que eu a amava. Mas Jéssica deixou claro que eu deveria ficar longe de Manuela, que eu já causei dano suficiente. Então eu observei da janela, esta neta que amei desde o nascimento, e me permiti lamentar o relacionamento que poderíamos ter tido. Talvez um dia, quando ela fosse mais velha, quando pudesse pensar por si mesma, teríamos a chance de nos reconectar. Ou talvez fosse isso, o capítulo final, o triste fim de uma história que começou com tanta esperança e promessa. O carregamento levou 3 horas. Ocupei-me na parte de trás da casa, organizando armários que não precisavam de organização, limpando superfícies que já estavam limpas. Qualquer coisa para evitar o som de móveis arrastando, caixas batendo, o desmantelamento físico de sua presença em minha casa. Por volta das 11, houve um barulho de algo quebrando vindo de cima, seguido de um palavrão. Fui investigar e encontrei Miguel em seu antigo quarto, em meio a cacos de vidro. Ele estava tirando uma foto emoldurada da parede, aquela dele e de Roberto na sua formatura da faculdade, e ela escorregou de suas mãos. Desculpe, ele disse, olhando para a moldura quebrada. Eu não quis. Tudo bem, eu disse, pegando uma vassoura do armário do corredor. É só vidro. A foto é o que importa. Limpamos o vidro juntos em silêncio, nossas mãos se movendo em coordenação praticada, um resquício de anos sendo mãe e filho. Quando terminamos, ele pegou a foto, agora livre da moldura, e olhou para ela por um longo momento. Sinto falta dele, disse Miguel baixinho. Do papai. Sinto tanta falta dele. Eu também. Ele não estaria orgulhoso de mim agora, estaria? Eu poderia ter mentido, poderia ter oferecido um consolo vazio, mas eu devia a nós dois mais do que isso. Não, ele não estaria. Mas isso não significa que você não possa mudar. Isso não significa que você não possa ser alguém de quem ele se orgulharia novamente. Miguel assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu realmente sinto muito, mãe. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu sinto. Não sei quando me tornei essa pessoa. Não sei quando parei de ser seu filho e comecei a ser. Isso. Eu sei quando. Eu disse baixinho. Foi gradual. Pequenas escolhas, pequenos comprometimentos com sua integridade. É fácil deslizar para o egoísmo quando você não está prestando atenção. A questão é: o que você vai fazer a respeito agora? Miguel entrou uma última vez, ostensivamente para verificar se eles haviam esquecido algo, mas, na verdade, eu acho, para fazer uma última tentativa. Mãe, ele disse, parado no corredor que levava ao seu antigo quarto lá em cima, a voz trêmula. Sinto muito. Eu sinto. Sei que não te tratamos bem, mas você vai realmente jogar fora nosso relacionamento por causa disso? Não estou jogando fora, eu disse. Estou salvando a mim mesma. Há uma diferença. E talvez, se você pensar sobre o que aconteceu aqui, se você realmente olhar para como tem me tratado, talvez um dia possamos reconstruir algo. Mas tem que ser diferente. Tem que ser baseado em respeito. Ele assentiu lentamente com lágrimas nos olhos. Eu te amo, sabe? Eu sei. Eu também te amo. Mas amor não é suficiente quando é unilateral. Ele caminhou até a porta. Depois se virou mais uma vez. Se eu consertar isso, se eu realmente mudar, se eu me tornar alguém melhor. Você vai me dar outra chance? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei, Miguel. Pergunte-me em 1 ano. Pergunte-me depois que você provar, através de ações, não de palavras, que realmente mudou. Mas agora, preciso que você saia. Preciso que você me deixe curar. Eles saíram, e a casa ficou em silêncio. Nas primeiras horas, vaguei de cômodo em cômodo sentindo o vazio. O silêncio era ao mesmo tempo pacífico e perturbador. Eu estava sozinha. Verdadeiramente sozinha.
pela primeira vez em meses. Parte de mim se sentia aliviada. Parte de mim se sentia apavorada. O que eu fiz? Fiquei no antigo quarto de Miguel, aquele em que ele dormiu quando criança, antes de ir para a faculdade. O papel de parede ainda tinha vestígios das estrelas que brilham no escuro que colamos no teto quando ele tinha 7 anos. Eu as removi anos atrás, mas seus contornos tênues permaneceram, fantasmas de tempos mais felizes. Sentei-me no chão, encostada na parede, e me permiti sentir todo o peso do que acabara de acontecer. Naquela noite, fiz um jantar simples, apenas ovos mexidos e pão, e comi na mesa da cozinha com um livro apoiado na minha frente. Eu havia esquecido como era ler sem interrupção, desfrutar de uma refeição sem que alguém me pedisse algo. Foi estranho, mas não desagradável. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz algo que não fazia há anos. Fui dar uma volta no bairro sem avisar ninguém, sem pedir permissão, sem me sentir culpada por tirar um tempo para mim. O ar de outubro estava fresco e limpo, e as folhas começavam a ficar em tons brilhantes de vermelho e dourado. O outono em São Paulo sempre foi o meu favorito, mas eu tinha esquecido como podia ser bonito quando você realmente tirava um tempo para notar. Dona Helena acenou de seu jardim e eu parei para conversar. Conversamos sobre nada importante, apenas vizinhas compartilhando um momento. E percebi como eu havia me isolado. Eu estava tão focada em Miguel e sua família que negligenciei outros relacionamentos, outras possibilidades de conexão. Nas semanas seguintes, comecei a me redescobrir. Não foi fácil. Alguns dias, eu acordava me sentindo empoderada e forte. Outros dias, eu acordava questionando tudo, imaginando se havia cometido um erro terrível. Esses eram os dias mais difíceis, quando o silêncio da casa parecia menos paz e mais solidão. Mas eu continuei. Entrei para um clube do livro na biblioteca local. A primeira reunião foi aterrorizante. Quase dei meia volta 3 vezes antes de finalmente entrar pela porta. Mas as mulheres lá me receberam calorosamente e passamos 2 horas discutindo um romance sobre resiliência e segundas chances. Pareceu apropriado, como se o universo estivesse me enviando uma mensagem. Comecei a ter aulas de aquarela no centro comunitário nas tardes de terça-feira. Sempre me interessei por arte, mas nunca arranjei tempo para isso. Sempre muito ocupada cuidando de todos os outros. Agora, eu tinha tempo. Eu tinha permissão para buscar meus próprios interesses. A primeira pintura que criei foi terrível, toda em cores turvas e pinceladas desajeitadas. Mas a instrutora, uma mulher paciente chamada Lia, me incentivou a continuar tentando. Arte não é sobre perfeição, ela disse. É sobre expressão. Reconectei-me com velhas amigas dos meus dias de professora, mulheres com quem perdi o contato ao longo dos anos. Havia Susana, que ensinava português no corredor, e Dora, que foi a bibliotecária da escola por 30 anos. Nos encontramos para um café, para um almoço, para caminhadas no parque. Elas me receberam de volta sem julgamento, sem condições. Elas ouviram minha história e compartilharam suas próprias experiências de estabelecer limites com filhos adultos, de aprender a priorizar suas próprias necessidades após anos de autossacrifício. Uma dessas amigas era Patrícia, que ensinou matemática na sala ao lado da minha por 20 anos. Nos encontramos para um café em uma pequena cafeteria no centro, e em minutos foi como se o tempo não tivesse passado. Margarida, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Senti sua falta. Onde você esteve? Contei-lhe tudo. A história toda se desenrolou sobre cappuccinos e biscoitos. Ela ouviu sem interromper, seu rosto mostrando uma gama de emoções, de raiva, a tristeza e orgulho. Quando terminei, ela disse que estava muito orgulhosa de mim por me defender. Sei como deve ter sido difícil. Eu estava errada? Perguntei. Fiz a coisa certa? Margarida, você ensinou crianças por 35 anos. Você dedicou sua vida a ajudar os outros a crescer e aprender. Você merece o mesmo cuidado e respeito que deu a inúmeros alunos.
Seu filho deveria saber disso. Você absolutamente fez a coisa certa. Também comecei a recuperar minha casa. Cada cômodo guardava memórias dos meses em que eles moraram aqui, e eu precisava substituir essas memórias por novas, melhores. Pintei o quarto de hóspedes de um amarelo alegre, algo que Jéssica sempre odiou, chamando de muito claro e sem sofisticação. Mas eu adorei. A cor ensolarada me fazia sorrir toda vez que eu passava. Reorganizei os móveis da sala de estar, colocando minha poltrona de leitura favorita perto da janela, onde a luz da tarde era melhor. Jéssica sempre posicionava os móveis de frente para a televisão, fazendo a sala parecer um cinema em vez de um lar. Agora estava arrumada para conversas, para leitura, para viver de verdade. Plantei bulbos no jardim, narcisos e tulipas que floresceriam na primavera. Uma promessa a mim mesma de que eu ainda estaria aqui, ainda prosperando, ainda criando beleza. Enquanto trabalhava na terra, minhas mãos sujas e minhas costas doendo agradavelmente do trabalho, senti-me mais conectada a mim mesma do que em anos. Esta era minha terra, meu jardim, meu futuro criando raízes. A auditoria financeira de minhas contas revelou que Miguel havia sacado mais de R$ 12.000 em 6 meses. Eu o removi de todas as minhas contas e configurei pagamentos automáticos para minhas contas. Também consultei um consultor financeiro sobre minha aposentadoria e investimentos. Descobri que estava em melhor situação do que pensava. Se eu fosse cuidadosa, poderia viver confortavelmente por muitos anos, talvez até viajar um pouco. O consultor financeiro, um homem gentil chamado Davi que me lembrava de Roberto, espalhou papéis sobre sua mesa. Dona Margarida, a senhora foi muito responsável com suas economias. Sua aposentadoria é sólida. Seus investimentos são conservadores, mas estáveis. A senhora tem mais segurança do que imagina. Ele olhou para mim seriamente. As retiradas que seu filho fez foram problemáticas, mas não a devastaram. A senhora vai ficar bem. Ouvindo essas palavras, senti um peso sair dos meus ombros. Eu não estava na miséria. Eu não estava desamparada. Eu ia ficar bem. O feriado de Corpus Christi chegou, aquele feriado que eu supostamente era frágil demais para comparecer. Em vez de passá-lo sozinha sentindo pena de mim mesma, fui voluntária em um abrigo local, servindo refeições para pessoas que não tinham para onde ir. A gratidão em seus olhos, a simples conexão humana, preencheu algo em mim que estava vazio há muito tempo. Percebi que não precisava da minha família para me sentir valorizada. Eu poderia encontrar significado e propósito nos meus próprios termos. Havia uma jovem mãe lá, talvez com 25 anos, com 2 filhos pequenos. Ela me lembrou de mim mesma naquela idade, lutando, mas determinada, tentando criar uma vida melhor, apesar dos obstáculos esmagadores. Enquanto eu servia seu prato, enchendo-o com peru, farofa e todos os acompanhamentos tradicionais, ela olhou para mim com olhos cansados e disse: "Obrigada. Você não sabe o que isso significa para nós." Apertei sua mão gentilmente. Fico feliz em poder ajudar. E eu quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Isso, aqui mesmo. Isso era significativo. Isso era propósito. Era sobre isso que a vida deveria ser. Mas justamente quando eu estava começando a me sentir estabelecida, confiante em minha decisão, Jéssica desferiu um golpe final. Ela criou uma postagem nas redes sociais, cuidadosamente elaborada para me fazer parecer um monstro. Ela escreveu sobre como eu os joguei na rua, como os cortei financeiramente sem aviso, como estava destruindo o senso de segurança e estabilidade de Manuela. Ela não mencionou o dinheiro que eles pegaram, os planos para roubar minha casa ou os meses de desrespeito. Ela se pintou como a vítima e a mim como uma velha cruel e sem coração. A postagem se espalhou por nossa família estendida e comunidade como fogo. Meu telefone tocava constantemente com parentes de quem eu não ouvia falar há anos, ligando para expressar sua decepção, para me dizer que eu deveria ter vergonha,
para exigir que eu me desculpasse e consertasse as coisas. Algumas das mulheres do meu clube do livro me lançaram olhares estranhos, tendo visto a postagem. Até Dona Helena parecia incerta, perguntando gentilmente se havia outro lado da história. A humilhação pública foi devastadora. Senti-me exposta, vulnerável, como se tudo que eu estava tentando construir estivesse desmoronando ao meu redor. Eu queria me defender, contar meu lado, mostrar a todos os extratos bancários, as mensagens de texto e as evidências de sua manipulação. Mas algo me segurou. Talvez fosse dignidade, talvez fosse exaustão. Talvez fosse a percepção de que as pessoas acreditariam no que quisessem, independentemente da verdade. Liguei para o Dr. Pinheiro e discutimos minhas opções. Eu poderia processar por difamação, mas isso só arrastaria as coisas e criaria mais drama. Eu poderia fazer uma declaração pública, mas isso parecia abaixo de mim. No final, decidi fazer algo diferente. Escrevi uma carta particular para Jéssica, não com raiva ou acusatória, mas clara e firme. Jéssica, escrevi. Sei que você se sente magoada e com raiva. Entendo que, da sua perspectiva, fui irracional. Mas a verdade é que você e Miguel se aproveitaram da minha generosidade por meses. Vocês fizeram planos para tomar minha casa, sacaram dinheiro sem pedir, me trataram como uma serva em minha própria casa. Tenho documentação de tudo isso e a estou guardando em segurança com meu advogado. Não estou interessada em uma batalha pública. Não estou interessada em destruir sua reputação da maneira que você tentou destruir a minha. Estou simplesmente interessada em viver o resto da minha vida com dignidade e respeito. Se você optar por continuar esta campanha contra mim, serei forçada a me defender com evidências. Mas prefiro que ambos sigamos em frente silenciosamente, separadamente e com a graça que pudermos reunir. Nunca recebi uma resposta para aquela carta, mas os ataques nas redes sociais pararam. As ligações de parentes diminuíram. Os sussurros e olhares estranhos desapareceram gradualmente. E lentamente, cuidadosamente, reconstruí meu senso de identidade. Uma tarde em dezembro, eu estava no supermercado quando encontrei Manuela. Ela estava com uma amiga, ambas as meninas agasalhadas com casacos e cachecóis de inverno. Quando me viu, ela hesitou, e eu me preparei para a frieza ou a raiva. Em vez disso, ela se aproximou de mim timidamente. "Oi, vovó", ela disse baixinho. "Oi, querida. Como você está?" "Estou bem. Nos mudamos para um apartamento perto da minha escola. É menor, mas é legal, eu acho." "Que bom. Fico feliz que você esteja se adaptando." Houve uma pausa estranha. Então Manuela deixou escapar que sentia muito pelas coisas que a mãe dela postou online. Eu disse a ela que não foi legal. Meu coração se encheu. "Obrigada, Manuela. Isso significa muito para mim. Eu não entendo muito bem tudo o que aconteceu", ela admitiu. "Mamãe e papai dizem uma coisa, mas não sei. Parece que todo mundo está com raiva de todo mundo." Escolhi minhas palavras com cuidado. Às vezes, os adultos cometem erros. E às vezes, os relacionamentos se complicam. Mas quero que você saiba que te amo muito. E se algum dia quiser conversar ou passar um tempo juntas, minha porta está sempre aberta. Nos seus termos, quando estiver pronta. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos, e então sua amiga a puxou e ela se foi. Mas o encontro me deixou com esperança. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez, com o tempo, algumas pontes pudessem ser reconstruídas. O Natal chegou, e eu o passei na casa de Dona Helena com um grupo de vizinhos, a maioria deles também mais velhos. Alguns viúvos, alguns nunca casados. Todos nós criando nossa própria família escolhida. Trocamos pequenos presentes, compartilhamos um jantar comunitário e cantamos canções de Natal ao redor do piano dela. Não foi o Natal que eu imaginei, mas foi caloroso e genuíno, e me senti mais bem-vinda lá do que em minha própria casa com Miguel e sua família. Havia algo mágico naquela noite. Dona Helena tocou Noite Feliz em seu velho piano vertical, e todos nós cantamos, nossas vozes se misturando em harmonia.
Olhei ao redor para aquelas pessoas, aqueles quase estranhos que se tornaram amigos queridos, e senti um sentimento de pertencimento que não experimentava há anos. Era assim que a família deveria se sentir: mútua, recíproca, baseada em cuidado genuíno em vez de obrigação ou manipulação. À medida que o ano novo se aproximava, me peguei pensando em resoluções, em quem eu queria ser daqui para frente. Passei tanto tempo da minha vida me definindo através dos outros, através dos meus papéis de esposa, mãe, avó. Mas quem era Margarida Pinheiro quando se tiravam todos esses títulos? Decidi descobrir. Inscrevi-me em um curso de fotografia, algo em que sempre me interessei, mas nunca busquei. Comecei a ser voluntária regularmente no abrigo, encontrando profunda satisfação em ajudar os outros sem qualquer expectativa de retorno. Até comecei a namorar, desajeitadamente no início, conhecendo um viúvo chamado Júlio no meu clube do livro. Fomos tomar um café, depois jantar, depois um filme. Nada sério, nada pesado, apenas a companhia agradável de outro ser humano que me tratava com bondade e respeito. Júlio era um engenheiro aposentado, alto e magro, com olhos gentis e um senso de humor suave. Nosso primeiro encontro foi adoravelmente desajeitado, ambos nervosos como adolescentes. Eu não faço isso há 40 anos, ele admitiu, rindo. Não tenho ideia do que estou fazendo. Somos dois, eu disse, e ambos relaxamos, percebendo que estávamos nisso juntos. A casa parecia diferente agora. Era minha de novo. Verdadeiramente minha. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Eu podia deixar a louça na pia se quisesse. Podia assistir ao que quisesse na televisão. Podia comer cereal no jantar ou ficar lendo até as 2 da manhã. Pequenas liberdades, talvez, mas que somavam algo profundo: autonomia. A primavera chegou com as flores prometidas do meu plantio de outono. Os narcisos brotaram da terra, brilhantes e alegres. E eu os fotografei como parte do meu dever de casa de fotografia. As tulipas seguiram, vermelhos profundos e rosas suaves, e eu cortei algumas para levar para dentro, arrumando-as em um vaso na mesa da cozinha. Uma tarde, enquanto eu trabalhava no jardim, um carro parou. Meu coração deu um pulo quando vi Miguel descer, sozinho desta vez. Ele caminhou lentamente pela entrada da garagem, as mãos nos bolsos parecendo incerto. "Oi, mãe", ele disse baixinho. Miguel. Levantei-me, limpando a terra das minhas luvas de jardinagem. "O jardim está bonito. Você tem trabalhado duro." "Tenho. Tem sido terapêutico." Ficamos ali desajeitadamente, o espaço entre nós preenchido por meses de dor e silêncio. Finalmente, ele disse que andou pensando muito sobre o que aconteceu, sobre como nós te tratamos. E quero dizer que sinto muito. Realmente, genuinamente, sinto muito. Estudei seu rosto, procurando por sinais de manipulação, mas tudo o que vi foi arrependimento genuíno. "O que mudou?" perguntei. "Terapia", ele admitiu com uma pequena risada. Jéssica e eu começamos a fazer. A mudança foi difícil. Mais difícil do que esperávamos. Estamos com dificuldades financeiras sem seu apoio. E o terapeuta me pediu para realmente pensar sobre como estávamos tratando você, para me colocar no seu lugar. Foi doloroso perceber o quão egoístas fomos. Foi, eu concordei. Foi muito doloroso. Não espero que você me perdoe imediatamente. Ele continuou. Nem sei se você pode me perdoar. Mas eu queria que você soubesse que eu vejo isso agora. Eu vejo o que fizemos. E estou tentando ser melhor. Tirei minhas luvas de jardinagem e sentei-me nos degraus da varanda, gesticulando para que ele se juntasse a mim. Miguel, eu nunca deixei de te amar. Mas tive que parar de deixar você se aproveitar desse amor. Tive que me respeitar o suficiente para dizer não. Eu sei. E você estava certa em fazer isso. É difícil admitir que sua mãe teve que te ensinar uma lição sobre respeito quando você tem 42 anos.
Sentamos em silêncio por um momento, observando um sabiá pular no gramado. Então eu disse que estou disposta a reconstruir nosso relacionamento. Mas tem que ser diferente. Tem que ser baseado em respeito mútuo. Não sou seu caixa eletrônico. Não sou sua empregada. Sou sua mãe e mereço ser tratada com dignidade. Eu entendo, ele disse. E eu também quero isso. Quero que meu filho, seu neto que você ainda não conheceu, conheça a avó dele. Mas a você de verdade, não o capacho em que te transformamos. Minha respiração falhou. Você tem um filho? Nasceu há 3 semanas, Roberto Miguel. Demos o nome dele em homenagem ao papai e a mim. Ele pegou o telefone, mostrando-me fotos de um recém-nascido pequeno e enrugado. Eu queria te contar antes, mas não sabia como. Não sabia se você sequer iria querer saber. Lágrimas encheram meus olhos. Claro que eu quero saber. Sou sua mãe. Sou a avó dele. Conversamos por mais de 1 hora. Conversamos de verdade, como não fazíamos há anos. Ele me contou sobre suas dificuldades financeiras, sobre como seu orgulho o impediu de ser honesto sobre a situação deles, sobre como a dinâmica familiar de Jéssica criou padrões doentios que eles replicaram comigo. Eu lhe contei sobre minha solidão, sobre o trabalho voluntário que me deu um propósito, sobre o curso de fotografia e o clube do livro, e a pequena vida que estava construindo para mim. Quando ele foi embora, nos abraçamos, timidamente no início, depois com mais firmeza. Posso te ligar na próxima semana? Ele perguntou. Eu gostaria. Enquanto o via ir embora, senti algo mudar em meu peito. Não era perdão total, ainda não. Não era um retorno ao que as coisas eram, e nunca seria. Mas era um começo, um pequeno broto verde surgindo através do solo duro do nosso relacionamento quebrado. Nos meses seguintes, Miguel e eu conversamos regularmente por telefone. As conversas eram diferentes agora, mais equilibradas. Ele perguntava sobre minha vida, não apenas para ser educado, mas porque genuinamente queria saber. Eu perguntava sobre a dele, oferecendo apoio sem oferecer dinheiro. Estabelecemos limites, claros, e ambos os respeitamos. Jéssica também entrou em contato eventualmente, embora seu pedido de desculpas fosse mais formal, menos genuíno. Aceitei com graça, mas permaneci cautelosa. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Manuela começou a me visitar ocasionalmente, geralmente com Miguel, e essas visitas eram doces e descomplicadas. Fizemos biscoitos juntos, olhamos álbuns de fotos antigos, conversamos sobre sua escola, amigos e sonhos para o futuro. Conheci meu neto em junho, um bebê de bochechas gordinhas chamado Roberto, em homenagem ao avô. Segurando-o em meus braços, senti uma onda de amor, mas também uma clareza que não tinha antes. Eu amaria esta criança, mas não me sacrificaria por ela. Estaria presente, mas não seria explorada. Daria generosamente, mas não em meu próprio detrimento. O pequeno Roberto tinha os olhos de Roberto, aquele mesmo castanho profundo que me olhou com amor por 35 anos. Tracei suas pequenas feições com meu dedo, maravilhada com o milagre de uma nova vida, de segundas chances, de esperança renovada. Olá, pequeno, sussurrei. Sou sua avó, e vou te ensinar algo importante. Ame a si mesmo tanto quanto ama os outros. É a única maneira de ser verdadeiramente livre. Enquanto estou sentada aqui na minha varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, seguro uma taça de vinho e reflito sobre esta jornada. Os álbuns de fotos estão guardados, mas suas memórias vivem de forma diferente em minha mente agora. Não como fontes de dor ou perda, mas como capítulos de uma história mais longa, uma história que ainda não terminou. Penso na mulher que eu era há 1 ano, parada em sua cozinha sendo informada de que aquela não era mais sua casa. Penso no medo, na mágoa e na raiva. E então penso em quem sou agora. Mais forte, mais independente, mais completa. Aprendi que amor sem respeito
não é suficiente. Aprendi que dar sem limites não é generosidade, mas autodestruição. Aprendi que nunca é tarde para recuperar sua vida. A casa atrás de mim está silenciosa, mas nem vazia. Está cheia das minhas coisas, das minhas escolhas, da minha paz. O jardim floresce com flores que eu plantei. As paredes exibem fotografias que eu tirei. As prateleiras guardam livros que eu escolhi. Cada canto reflete quem eu sou, não quem os outros precisam que eu seja. Às vezes me pergunto se deveria ter feito as coisas de forma diferente. Se havia uma maneira de manter o relacionamento sem me defender com tanta força. Mas então me lembro do vazio, da invisibilidade, da sensação de ser apagada em minha própria casa. E sei que fiz a escolha certa. A pergunta que quero deixar para vocês é esta. Você já se sentiu invisível em sua própria vida? Você já deu tanto de si mesmo que não sobrou nada? Você já teve que escolher entre ser amado e ser respeitado? Se minha história ressoa com você, se você viveu algo semelhante ou conhece alguém que viveu, por favor, compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, precisamos saber que não estamos sozinhos nessas lutas. E se você encontrou valor em minha história, se ela tocou seu coração ou te fez pensar, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Essas histórias importam. Elas nos lembram que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade, estabelecer limites, nos escolher. E talvez, apenas talvez, compartilhando essas experiências, possamos ajudar outra pessoa a encontrar a coragem para fazer o mesmo. O pôr do sol está desaparecendo agora, e as primeiras estrelas começam a aparecer. Amanhã tenho minha aula de fotografia, depois almoço com Júlio, depois voluntariado no abrigo. Minha vida está cheia de novo, maravilhosamente cheia. Mas desta vez está cheia de coisas que eu escolhi, relacionamentos que valorizo, momentos que me nutrem em vez de me esgotar. Tenho 71 anos e estou finalmente verdadeiramente completamente livre.